Olá, tudo bem? Meu nome é David Faria Silva, sou da Universidade Federal de Alagoas, Unidade Penedo, campus Arapiraca. Minha orientadora é Janaína Paula. Então, hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Alfabetização Científica do Estudante Surdo no Ensino Médio, Desafios e Possibilidades. Na introdução, temos que foi feito um diálogo entre professores supervisores e alunos estagiários. Para isso, foi levantado algumas problemáticas, certo? Então, a primeira foi como ensinar biologia seguindo a perspectiva da alfabetização científica para os estudantes surdos na sala de aula regular, sem ser excluídos. Então, foi elencado 5 desafios também foram criados 5 possibilidades para respondendo cada desafio, certo? Que vamos ver mais adiante. Objetivos. O primeiro objetivo é colocar e analisar os principais desafios que os professores informaram encontrar ao ensinar biologia para os estudantes surdos em sala de aula regular. Segundo, fornecer teorias, conceitos e exemplos que sirvam aos professores para formarem seu próprio juízo sobre os problemas enfrentados e suas possíveis soluções. Terceiro, sugerir a título experimental algumas possibilidades didáticas para a realização de aulas inclusivas, seguindo a perspectiva da alfabetização científica. Esses foram nossos objetivos. Nossa metodologia foi realizado um estudo qualitativo e bibliográfico com acervos eletrônicos e físicos de livros, revistas, sites e leis, certo? Nosso referencial teórico teve 2 grandes áreas, que foi o ensino de ciências pela via da alfabetização científica e também pela pedagogia inclusiva. Então, ensino de ciência e alfabetização científica, podemos ter ciência de que o papel da ciência na sociedade é o seguinte: a ciência tem que ser sempre relacionada com o cotidiano para ensinar de fatos, para ser efetiva, certo? Então, Mohan disse o seguinte, que a ciência é igualmente complexa porque é inseparável de seu contexto histórico e social, ou seja, a gente não pode separar a ciência do contexto social e histórico do sujeito, seja surdo ou ouvinte. O que mais marca o educando é o cotidiano e muitas das vezes é ignorado. Então, se nós sabemos que o que aproxima a ciência do sujeito é o cotidiano, então nós devemos fazer sempre esse link de ciência com o cotidiano. Como ele vai aplicar aquele experimento na sua vida, como ele vai aplicar aquele experimento na sua casa, enfim, na sua sociedade, como ele vai fazer esse link, certo? Então, sendo a aplicabilidade da ciência. Então, sugiro algumas perguntas para relacionando sempre a ciência com o cotidiano. Um tema muito atual é o coronavírus. Então, foi feito o seguinte relação: por que os antivirais comuns não servem para combater o novo coronavírus? Como derrotar as bactérias e vírus? Para que servem as vacinas? Por que é necessário repetir a dose de vacinas contra algumas doenças? Porque algumas vacinas são aplicadas na coxa do bebê. Então, esses foram alguns questionamentos para relacionar com o cotidiano e ciência, certo? Então, também podemos fazer a relação com é necessário ensinar ciência dentro da concepção que destaca o seu papel social, seja filosófica, histórica, econômica e também religiosa. Então, os desafios de ensinar biologia para os estudantes surdos no ensino médio
também é realizada também a barreira linguística, que o estudante surdo ele ainda tem essa barreira, essa dificuldade de se comunicar com o ouvinte. Por quê? Não é ensinado ao ouvinte Libras desde do Fundamental 1, certo? Então há ainda a barreira linguística. E como a língua portuguesa, Libras é uma língua que nem todos os surdos sabem sinalizar. E como em português, nem todos os brasileiros sabem falar português, certo? Os surdos, eles são visual espacial, quanto os ouvintes, eles são oral auditivos, na sua forma de comunicação. E também existe a lei que regulamenta a Libras como língua do Brasil, língua oficial do Brasil, a segunda língua oficial do Brasil, que é a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Que os surdos também eles foram privados, antes de 2002, eles foram privados, submetendo-se ao método de oralização. Eles tinham que fazer a oralização, se sinalizassem, eles eram presos, tinham suas mãos amarradas, enfim, torturados em muitos casos, porque Aristóteles e Descartes, eles não consideravam os surdos como humanos, certo? E aqui elencamos os 5 desafios. E quando eu mostrar um desafio, eu vou mostrar sempre uma possibilidade para enfrentar este desafio. Então, desafio 1. O docente de biologia não tem clareza quanto ao processo de ensino e as abordagens psicológicas que ele pode utilizar para favorecer o processo de aprendizagem do estudante surdo. Ou seja, o professor ele não tem ainda capacidade psicológica. Então, como assim? Os professores, eles têm na sua formação abordagens psicológicas de Skinner, Jean Piaget, Vygotsky, entre outros autores. Então, cada vez mais o professor deve procurar formação para lidar com os alunos surdos com deficiência e sem deficiência, certo? Desafio 2. O docente não foi preparado em sua formação inicial na concepção do ensino de ciências e biologia como função social. Assim, dificilmente esse professor irá realizar em suas aulas baseado nos princípios de alfabetização científica. Então, os professores de ciências eles devem desapegar do método de transmitir conteúdo, porque ninguém transmite nada a ninguém. E sim fazer o método de mediação do conteúdo, aproximar o conteúdo daquele estudante, seja surdo, seja ouvinte, seja pessoa com deficiência ou sem deficiência, certo? Desafio 3. A ausência de intérprete de Libras. Alguns professores nos informaram que esse profissional não foi contratado. Então, como garantir o ensino de biologia se o professor não domina a língua e não pode contar com a tradução? Então, uma possibilidade é que o governo contrate mais intérpretes e também abra mais concursos para a formação de pessoas e assim efetivando a acessibilidade em todas as escolas, seja as estaduais ou municipais, certo? Desafio 4. A especificidade do campo das ciências da simbologia, da compreensão dos termos específicos. Então, em biologia, existem muitos termos específicos e para cada termo tem que haver um sinal. E muitas vezes não acontece isso e o intérprete utiliza o alfabeto manual. Então, isso daí dificulta a compreensão do aluno surdo. Para isso, foi feito como uma possibilidade, pode utilizar o manual didático da Universidade de Piauí,
que foi feito com sinais de anatomia. Ele é com sinais muito ricos, coloridos e didáticos, certo? Próximo. Desafio 5 e último. O capacitismo é uma questão importante a ser discutida, pois alguns professores, por não conhecer a língua e as potencialidades dos estudantes surdos, têm a concepção de que os surdos não aprendem e, como consequências, passam a ignorá-lo ou tratá-lo como coitadinhos. Então, os professores... Um momento. Então, os professores, eles devem fazer a formação continuada na perspectiva inclusiva para ter essa habilidade em saber que os surdos, eles não são coitadinhos, são sim capazes de aprender como qualquer ouvinte, certo? Então, nas considerações finais, temos que os professores devem levar em consideração as especificidades do processo de aprendizagem de todos os estudantes, sejam eles surdos e sejam eles ouvintes, pessoa com deficiência ou sem deficiência. Valorizando também o processo de conhecimento prévio do aluno e assim possibilitando o conhecimento científico. Sempre tratar do conhecimento prévio na sala de aula, certo? E aqui são as nossas referências utilizadas para a construção do slide. Então, muito obrigado. Tchau.